Qual o melhor computador para você trabalhar com joias em 3D? Às vezes você pode pensar, cara, comprar um computador bom é comprar o de última geração. Mas não tem necessidade de você gastar um dinheiro tão grande no computador, sendo que você tem a opção de comprar um computador que vai atender o que você precisa, ok? Então vou falar algumas questões aqui nesse vídeo sobre os requerimentos do sistema, né, que o software Rhinoceros pede, que é o software que eu utilizo aqui para modelar joias em 3D. Se a gente entrar na própria página do Rhino, eu estou com ela aberta aqui no meu computador. A primeira coisa que ele fala aqui, ele fala sobre processador. Ele fala um processador, ele tem que ser um processador 64 bits. O processador 64 bits tem inúmeros processadores, né? Então, olhando aí na linha da Intel, por exemplo, desde a época lá do quad-core e da dual-core já era processador 64 bits. Então, nós estamos falando aí de processadores de 2009, 2010, né? Que foram lançados aí nessa época e que até hoje aí existem, né? Alguns computadores mais antigos até. Hoje você tem aí a linha da Intel, por exemplo, você tem o i3, o i5, o i7, já temos aí até o i9, né? O processador, na minha opinião, não é o mais importante no seu computador, ok? Se você tem um computador mais antigo, um Intel i3 ou um i5, ou até um quad-core antes do i3, né? Ele pode te atender sem problema nenhum, ok? Se você pretende trabalhar com renderização, que é gerar aquela foto realista do programa, na modelagem, aí sim eu recomendo você ter um processador bom, porque ele vai exigir muito processamento, ok? Mas para modelagem não tem necessidade, beleza? O processador você pode, se quiser investir num i7, um mais recente, você pode investir também, que você vai ganhar nisso daí é a questão que você vai não precisar de trocar, talvez, daqui um bom tempo, né? Você também tem que pensar aí que você vai usar esse computador, talvez, para o seu dia a dia, para suas coisas. Vou dar o meu exemplo, eu tenho aqui na empresa hoje um i7, de 3.4 GHz, ele me atende sem problema nenhum. Eu comprei ele em 2012 e ele tá até hoje aqui. Você vê como que às vezes compensa também você comprar um melhorzinho, né? A segunda coisa que tá mostrando aqui na página para mim é 8 GB de memória ou mais é recomendado. No meu computador aqui da empresa eu utilizo 8 GB de memória. Nunca tive problema em estourar a memória, acabar a memória, ok? Isso é muito mais assim uma questão de você saber modelar. Se você sabe modelar da forma certa, da forma organizada, você não consome tanto processamento no computador. Pelo menos no Rhinoceros é um software que não é um software muito pesado, então você pode modelar ele, usar ele tranquilamente em computadores mais antigos. Então, 8 GB de memória, o que ele está recomendando aqui, realmente é um 8 GB, é um ideal, beleza? Não precisa de mais. Se você está pensando em comprar um computador, não precisa de mais. Lembrando que também, se você comprar um computador torre, né, desktop, você pode futuramente colocar mais memória. Então não é uma coisa inicial que você precisa. Se você sentir que depois você queira colocar, você compra lá um computador que tem slots vazios para você colocar a memória depois, beleza? Terceira coisa que ele fala aqui é sobre o espaço em disco, né? Ele fala que tem que ter 600 MB de espaço em disco. E, cara, esse espaço em disco que ele está falando aqui é só para instalar o Rhinoceros, né? Você tem que pensar que você vai criar arquivos diariamente ali, e esses arquivos tem lá 50 MB, 100 MB. Então você vai rapidamente enchendo o seu HD. Então eu recomendo você comprar um HD maior aí, né? Eu tenho aqui um HD de 500 GB, ok? E eu não modelo tantas peças assim. Então eu faço outras coisas também. Tem que lembrar que você tem o Windows, né? Tem os outros programas que você tem instalado, então tudo mais. Uma coisa que não fala nos requerimentos aqui, mas que eu quero falar que eu acho muito importante, é você ter um HD SSD. Então, se você tem aí, por exemplo, um computador antigo e você quer reutilizar ele, tentar utilizar ele, né? Às vezes ele tem lá 4 GB de memória, um quad-core, um computador antigo, mas se você colocar um SSD nesse computador, você vai aumentar a velocidade dele, assim, 10 vezes. Porque antigamente você tinha lá os discos rígidos, né? Que eles eram basicamente uma agulha com um disco magnético, né? Então essa agulha movimentava. Hoje o SSD é através de eletricidade, então não tem parte mecânica. Então é uma velocidade muito mais rápida. Então eu recomendo muito você utilizar um SSD. Muitas pessoas mesclam um SSD com um HD de disco rígido, por quê? Um SSD hoje de 256 GB, por exemplo, ele sai aí numa faixa de uns R$200, R$250 aqui, né? A gente pode variar aí o preço, mas você consegue comprar um HD de 256 nesse preço, mais ou menos. E um HD aí de 1 TB, né, de disco rígido, às vezes ele sai esse preço, sai uns R$300. Então você tem mais espaço num HD de uma velocidade menor. Então o que o pessoal faz? Eles colocam um HD SSD para instalar o sistema, instalar todos os programas,
e coloca um HD adicional de disco rígido para armazenar os arquivos, né? Então é uma forma de você ter uma velocidade no seu computador e também ter um espaço, beleza? Então o espaço é importante sim, você pode também comprar um HD externo, né? Se você não quer colocar um HD disco rígido aí no seu computador, também atende. Mas o importante é você ter um HD SSD com os programas tudo instalados nele. E isso aí você vai ganhar uma velocidade tremenda. Outra coisa que fala aqui nos requerimentos é tem que ter uma placa de vídeo com pelo menos 4 GB de RAM ou mais, né? Recomendado. Eu tenho aqui, trabalho com as placas de vídeo da NVIDIA. Sempre trabalhei com NVIDIA e gostei muito, nunca deram problema no Rhino. Já trabalhei uma época atrás com AMD, com Radeon, e eu tinha problemas, ele ficava piscando às vezes a tela. Enfim, posso ter tido um azar aí na placa, mas minha experiência com NVIDIA foi melhor. Eu utilizo uma NVIDIA 1050, é uma NVIDIA GTX 1050, que me atende perfeitamente aqui, ela tem acho que 4 GB de memória. Antes dela eu tinha uma 750 e ela atendia também para modelar, sem problema nenhum. Aí entra aquela questão muito também de você saber modelar. Se você sabe modelar, se você trabalha só com o objeto ali que você precisa naquele momento, né? Não precisa de ficar vendo todos os objetos, você ganha uma velocidade muito grande na modelagem. Você quer investir num computador bom, novo, aí eu recomendo você comprar já uma 1050, uma 1060 aí, dessa série de 1000 para cima. Que aí eu já acho que vai ser um custo-benefício melhor, que vai durar mais para você também. Uma coisa muito importante que fala nos requerimentos aqui é você tem que ter um mouse com a rodinha do scroll. Eu falo isso porque às vezes você pode ter aí na sua casa um notebook, por exemplo. O notebook tem aquele mouse trackpad, né? Aquele dedinho que você fica arrastando. E meu irmão, modelar naquele ali é sem chance. Ah, mas eu tenho um Mac, eu tenho movimentos que eu posso fazer. Beleza, realmente pode ajudar e tudo, mas você tem uma velocidade muito mais alta quando você usa um mouse normal, tem um mouse desses de rodinha mesmo, normal. O que mais fala aqui também, fala do sistema operacional, né? Tem que ser um Windows 8.1 para frente. Então, Windows 8, por exemplo, ou Windows 7 já não atende. Recomendo que você tenha um Windows 10 mesmo. Inclusive, o Windows 10 tem capacidades para usar processamento da placa de vídeo para processar as coisas também. Então, você ganha até mesmo no seu dia a dia aí, você vai ganhar velocidade, ok? Então eu recomendo que você tenha um Windows 10 no seu computador, mesmo que ele seja mais antigo, você consegue instalar ele sem problema nenhum. Por último, ele fala aqui também sobre a conexão na internet. Por quê? Primeiro que você vai precisar de fazer o download do Rhino, né? Quando você comprar a licença ou estiver baixando a licença do Rhino, você vai precisar de fazer o download. Você pode fazer o download em outro computador e transferir para ele? Pode. Mas é legal você ter uma conexão com a internet. Se você tem a licença do Rhino, você consegue instalar ele em vários computadores na sua casa, na sua empresa, e você consegue acessar ele, né? Você está lá na sua casa, você abre, modela, você fecha, aí você chega no serviço, você abre, modela. Através da internet ele sabe que você tem uma licença e ele vai... ele não vai deixar você abrir duas ao mesmo tempo, mas ele vai deixar você trabalhar dessa forma. Então você pode instalar ele em vários computadores, por exemplo, né? Falei um pouco geral sobre as configurações, seguindo aqui o que está até pelo site do Rhino. A minha recomendação é: não precisa de você ter um computador de última geração para modelar. Se você tiver condições de comprar um computador bom, compre. Procure aí o melhor custo-benefício para você. Mas, se você tem um computador aí antigo, que seja de 2011 para frente, 2010 para frente, ele vai atender para você rodar o Rhino também, ok? Talvez você pode usar ele aí por um tempo para levantar um dinheiro, até para você comprar outro, né? Trabalhando com modelagem, você levanta um dinheiro primeiro, tá beleza?